Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Enquanto a gente está nesse período de quarentena, vai ser assim, infelizmente. Hoje nós vamos iniciar o conteúdo referente à Segunda Guerra Mundial. É um conteúdo bem comum nas provas do Enem. Esse conteúdo ele é um pouco extenso, então eu vou dividi-lo em duas partes. Hoje nós vamos estudar os fatores, o contexto que levou à Segunda Guerra Mundial. Um conflito de grandes proporções que levou à morte milhões de pessoas, desaparecidos, milhões de feridos e consequências desastrosas para a economia. Demorou muito tempo para que as nações europeias, principalmente, voltassem a se estabelecer. Então, hoje nós vamos ver como se deu esse processo todo que culminou na Segunda Guerra Mundial. E é interessante que quando a gente vai estudando esse conflito, nós percebamos o seguinte, às vezes a gente tende a achar que uma coisa banal, um conflito, uma insatisfação de um determinado grupo social pode ser insignificante, mas na realidade isso pode gerar consequências muito drásticas. E isso que a gente vai estudar a partir de agora, a Segunda Guerra Mundial, tem muito a ver com o conteúdo que já foi dado na aula anterior, que foi o nazifascismo. Então a gente tem que ter muito cuidado quando determinados grupos sociais começam a demonstrar sua insatisfação e a gente simplesmente ignora. Então esse conflito da Segunda Guerra Mundial vai provar claramente que a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz, com o que a gente pensa. Vamos lá? Então vamos lá. A Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos as bombas foram lançadas no Japão, e aí a gente chama essa imagem de rosa de Hiroshima, né? Porque ela tem um formato de uma rosa. Mas até essa bomba acontecer, houveram muitos acontecimentos, muito sofrimento, até que isso aí chegasse. E aí a gente vai ver aqui o contexto que levou então à Segunda Guerra Mundial. Primeiro que a gente tem aí é o Tratado de Versalhes, que foi a punição sofrida pela Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Nessa punição, a Alemanha foi condenada a pagar indenizações, a perder territórios e também ela foi proibida de se armar. Outra nação que também estava insatisfeita com os resultados da Primeira Guerra Mundial foi a Itália. Por quê? A Itália ela lutou ao lado dos vencedores, mas mesmo assim ela não ganhou vantagens. Havia sido prometida a ela territórios e ela acabou não ganhando. Essas duas nações unidas, mostrando-se insatisfeitas com os resultados da Primeira Guerra Mundial, acabaram fazendo com que houvesse uma ascensão da ideologia nazi-fascista, que a gente já estudou anteriormente. Juntando essas duas nações, a gente tem o Japão. O Japão pretendia se tornar um império no continente asiático, mas para isso eles teriam que disputar territórios com os europeus e os estadunidenses. O desafio à ordem mundial nos anos 30. Depois da Primeira Guerra Mundial e depois do período em que as nações começam a se recuperar desse conflito, o que vai acontecer? Começa-se a se posicionar a supremacia da França e a Inglaterra. Diante desse contexto, a gente começa a ver o avanço japonês, o avanço italiano e o avanço alemão em se tornarem grandes potências. No caso do Japão, vai haver a invasão da Manchúria, que era um território chinês, e da Itália, a conquista da Etiópia. Nos dois casos, a Liga das Nações, que surgiu após a Primeira Guerra Mundial e que tinha como principal objetivo manter a paz, se mostrou incapaz de resolver esses conflitos. As nações simplesmente, as grandes nações, elas nem participavam da Liga das Nações e as que participavam não obedeciam. O próprio Japão, quando ele foi punido por invadir a Manchúria, ele simplesmente abandonou a Liga das Nações. Então ela se mostrou ineficaz para resolver os problemas e promover a manutenção da paz. No caso da Alemanha, a gente começa a perceber uma escalada nazista. Em 1935, o Hitler reintroduziu o serviço militar obrigatório.
Importante lembrar que em 1933 o Hitler havia sido eleito a chanceler, ou seja, ele seria o primeiro-ministro. Diante disso, a Alemanha começa a se rearmar. A França e a Alemanha, elas ficaram indiferentes a essa situação. Em 1936, vai haver a interferência nazi-fascista na Guerra Civil Espanhola. Ou seja, a Alemanha e Itália interferiram no conflito interno da Espanha, onde derrubaram o governante eleito e acabaram contribuindo para a ascensão de Francisco Franco, de ideologia fascista. Em 1938, vai haver a anexação da Áustria sem disparar um tiro sequer. Porque a Áustria, dentro do território austríaco, já havia uma disseminação da ideologia nazista. Então, quando a Alemanha chegou e dominou o território, não houve nenhum conflito de grande proporção. Diante disso, se achando o máximo, a Alemanha então começa a exigir os Sudetos, que é uma região industrializada da Tchecoslováquia, por conta da ideologia do espaço vital, que a gente já havia estudado anteriormente. Essa região dos Sudetos era uma região que tinha muitos alemães, então a Alemanha se achava no direito de ter essa região para si. E dentro da ideologia do nazismo, ela precisava conquistar territórios para sua manutenção vital. A Tchecoslováquia então pede a ajuda da França, mas essa ajuda é negada. Lembrando que a França havia prometido ajudar caso fosse necessário, mas a partir do momento em que a Tchecoslováquia precisou da ajuda da França, ela simplesmente se negou, baseado na política do apaziguamento. E o que foi essa política de apaziguamento? Entregar os territórios à Alemanha. Por quê? O que é que as grandes nações se viam? O que é que as grandes nações viam? Viam Hitler como um guardião do capitalismo. Elas pensavam o seguinte: enquanto o Hitler está crescendo, ele está ascendendo o território alemão, ele está combatendo o comunismo. Então não tem problema, deixaram ele se expandir, deixaram ele crescer. E aí vai ser aquilo que a gente viu lá no começo, como eu falei para vocês. Uma sociedade insatisfeita, ela pode gerar consequências muito desastrosas para toda a humanidade. O que foi que aconteceu então? Houve a Conferência de Munique, no qual a Tchecoslováquia não participou e foi determinado que os Sudetos seriam entregues então à Alemanha. Depois disso, a próxima vítima vai ser a Polônia. Mas antes disso, é importante que a gente entenda o seguinte: houve o Pacto Germano-Soviético, ou seja, um acordo entre a Alemanha e a União Soviética. Mas a França e a Inglaterra não diziam que enquanto Hitler estava crescendo, ele estava combatendo o comunismo, né? Como é que havia esse Pacto Germano-Soviético? Obviamente que no momento ninguém ainda sabia de tudo, todos esses detalhes que a gente tem conhecimento hoje. Então, segundo o pacto de não agressão entre os alemães e a União Soviética, ficou determinado o seguinte: durante 10 anos, a Alemanha se comprometia a não atacar a União Soviética. Dessa forma, o Hitler já sabia que iria iniciar uma guerra e ele tinha consciência de que precisava se destacar, ou seja, se preparar para atacar o lado ocidental da Alemanha. E o lado oriental ele estaria tranquilo, já que ele tinha assinado o acordo com a União Soviética. Então, o que foi que ficou determinado? Que, caso houvesse a invasão da Polônia, ambos os países dividiriam e partilhariam o território entre si. Mais tarde a gente vai ver que as coisas não aconteceram bem dessa forma. Mas até então, o acordo seria esse. Aí a gente tem agora, a partir do momento em que o Hitler, no dia 1º de setembro de 1939, invade a Polônia, a gente começa a perceber o seguinte: se vocês observarem esse mapa em vermelho, a gente já tem a região de domínio da Alemanha.
a Áustria, a Tchecoslováquia, a Prússia e agora ele estava caminhando para a Polônia. Posteriormente eu vou mostrar um vídeo, na segunda parte da aula, eu vou mostrar uma animação para vocês entenderem o domínio nazista sobre o território alemão. Mas aí a gente já pode ver um embriãozinho do avanço do nazismo no território europeu. E aí, diante disso, o que é que vai acontecer? França e Inglaterra vão reagir no dia 3 de setembro de 1939. E com isso inicia-se a Segunda Grande Guerra Mundial, de consequências catastróficas, como eu já falei para vocês no começo. Ok, gente? Então é isso, gente. A primeira parte sobre o conflito da Segunda Guerra Mundial, já vimos aqui através dessa apresentação. Sobre a animação que eu falei para vocês, eu vou mostrar na segunda parte da aula que a Alemanha, ela expande seu território dentro dessas regiões para o continente europeu. E aí a gente vai perceber que a Alemanha, ela consegue quase que conquistar quase toda a Europa, né? Mas aí a gente vai ver isso no assunto posterior, certo? Agora, eu vou querer que vocês façam uma leitura desse conteúdo que a gente trabalhou, inclusive do capítulo todo, da parte que a gente ainda não viu. E que, se for possível, vocês comentem ou, se tiverem alguma dúvida, coloquem lá que eu vou adorar debater com vocês, tá bom? No mais, de novo, novamente, fique em casa, certo? O Covid-19 não brinca com ninguém. Eu já conheço vários casos de pessoas que estão internadas e de gente conhecida que já morreu. Então, não vamos brincar, vamos nos cuidar, fiquem em casa, estudem que isso vai passar, vai dar certo.